o professor André Coelho e faço parte da comissão da 4ª Semana Acadêmica do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Resende. Iniciaremos a palestra intitulada O papel do profissional do turismo na promoção da cultura e do meio ambiente. Ela é conduzida pela palestrante professora Juliana Fernandes. Juliana Fernandes é mestra em turismo pela UNB, bacharel em turismo pela UPES, Faculdades Integradas, em Brasília. Tem como foco de suas pesquisas o ecoturismo, comunidades tradicionais e unidades de conservação, principalmente na Ilha Grande. É professora efetiva do curso técnico integrado em guia de turismo no Instituto Federal da Bahia, IFBA, Campus Valença. Contaremos com as participações dos professores Marcelo Vidal, como mediador, e da professora Cássia Marques, como administradora da sala. As condições de permanência nessa palestra foram exibidas no slide inicial. De qualquer maneira, repetirei. Por favor, mantenham suas câmeras e seus microfones desativados. As apresentações serão gravadas e serão disponibilizadas nos canais oficiais do IFRJ posteriormente. O chat deverá ser usado apenas para relatar as dúvidas relacionadas ao trabalho apresentado, e certificados serão enviados 60 dias após o término do evento. Desejamos a todos e todas um excelente evento. Professora Juliana, a sala é sua. Obrigada. Já fui apresentada aí. Eu gostaria de, antes de começar, gostaria de dizer, primeiramente, que é um prazer estar aqui, né? Compartilhando conhecimentos, né? E no que eu digo compartilhar, eu não estou aqui só para falar, né? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma intervenção, pode me chamar, né? Na verdade, eu não estou vendo ninguém, mas é só me chamar, e se alguém colocar aí no chat, por favor, eu peço que me avisem, tá? O título, né, o tema da palestra é o papel do profissional do turismo na promoção da cultura e do meio ambiente, mas aí me veio na mente uma frase que um amigo meu utilizava, que é essa que está aí em tela, né? Uma mochila nas costas e a trilha como direção. E aí eu achei que fazia total sentido colocar ela como um chamariz, né? Um título para essa apresentação, para essa palestra, porque, na verdade, nós, profissionais do turismo, nós temos que carregar uma bagagem, né, uma bagagem de conhecimentos, de experiências, né, que nos completam enquanto profissionais. E também porque a minha especialização, não digo especialização, mas eu tenho um carinho muito grande pelo tema ecoturismo e comunidades tradicionais, trilhas, né? E como vocês vão ver, como vocês verão à frente, foi um dos temas de trabalho também, de pesquisa, né? Eu vou começar falando sobre o lugar em si, que está presente nessa imagem de fundo, que é a Ilha Grande. A Ilha Grande, ela fica em Angra dos Reis, né? Não sei se alguém aí já veio na Ilha Grande, ou já teve essa experiência em Angra dos Reis, alguém já? Sim. Então, ótimo, vamos lá, eu vou falando, e aí vocês vão falando sobre suas experiências também. Angra dos Reis, eu coloquei essa imagem, que é uma imagem até bem recente, porque eles colocaram esses letreiros espalhados pela cidade, né? Foi em julho desse ano, durante a pandemia, né? Que são letreiros para as pessoas tirarem fotos, né? Eu amo Angra dos Reis, na Ilha Grande tem Eu Amo a Ilha Grande. Colocaram esses letreiros justamente porque a Ilha Grande, né, foi declarada junto com Paraty como um patrimônio mundial da humanidade na categoria de sítio misto. E o que quer dizer sítio misto? Significa que estão sendo reconhecidas essas localidades por seu valor excepcional, por características tanto naturais quanto culturais, né? Na Ilha Grande, os lugares, as áreas em que que entraram nesse reconhecimento foram as áreas que correspondem à Reserva Biológica da Praia do Sul,
que fica ao sul da Ilha Grande, na área de mar aberto, e o Parque Estadual da Ilha Grande, que ocupa, assim, entre 80% e 90% da ilha, né, a parte terrestre. E aí, tanto a Angra dos Reis, eu falo tanto Angra quanto ilha, mas entendam que a Ilha Grande é um distrito de Angra dos Reis, não são lugares separados, mas as pessoas costumam colocar como destinos diferentes, né? Então, tanto a ilha quanto Angra, a parte continental, foram descobertas em 1502, né, por uma esquadra que foi liderada por Gonçalo Coelho, né? E aí, só que isso, descoberta porque, entre aspas, né? Porque aqui já habitavam os índios Tupinambá, né? Então, na verdade, não foi descoberta coisa nenhuma, né? Foi redescoberta. E ela foi redescoberta em 1994 por mim, né? Eu tinha 9 anos e foi a minha primeira vez na Ilha Grande, né? A partir daí começou uma história de amor que me deu essa visão de turista, né, sobre a Ilha Grande. Foi um ponto, né? Depois disso, eu tive outras experiências, né? Mas antes disso, vamos falar da ilha em si. A Ilha Grande, ela era chamada pelos Tupinambá de Ipaum-Guaçu. Ipaum, Ilha, Guaçu, Grande. Né? E a primeira coisa que Gonçalo Coelho, o pessoal lá da esquadra, exclamou quando olhou a Ilha Grande, foi uma coisa que todo mundo que vai na Ilha Grande pensa ou fala quando começa a atravessar de Angra para lá, né, de barco. Uau, que Ilha Grande, né? Então, o nome, ele é muito... O nome, ele expressa exatamente o que ele é, né? A exclamação que se tem quando se chega na Ilha Grande, né? A ilha, ela tem uma extensão de 193 quilômetros quadrados, né? Então, ela é bem grande mesmo. E dentro dessa área, a gente tem 4 unidades de conservação. Vocês sabem me dizer o que é a unidade de conservação, né? Sim? Não? Alguém? O pessoal pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Um de cada vez. Ninguém? Bom, vou falar então, hein? A unidade de conservação, ela nada mais é do que uma área que é protegida por conta das características peculiares do lugar, né, que são relevantes. E aí a gente tem espécimes que estão ameaçados de extinção, né, a gente tem espécies endógenas que só tem naquele lugar ou naquela região. Então, essas unidades de conservação, elas são instituídas para isso. A gente tem unidades de conservação tanto de proteção integral, que são as mais rígidas e fechadas, quanto as unidades de conservação de uso sustentável, que são aquelas que permitem a presença humana. Então, a gente vê que são, algumas até de proteção integral, têm essa permissão de, num pedaço pequeno dela, a permissão de pessoas, né? Mas, enfim, a Ilha Grande, ela tem 4. 2 eu já falei, que são a Reserva Biológica da Praia do Sul e o Parque Estadual da Ilha Grande, que é a maior das unidades, né? A gente tem também o Parque Estadual Marinho do Aventureiro e tem a mais recente, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro, que foi, na verdade, reorganizada porque ela ficava dentro da Rebio. Só que tinha um monte de paradoxos, porque dentro de uma reserva biológica, teoricamente, a gente não pode ter a presença humana, né? Porque a reserva biológica é a mais rígida de todas as unidades de conservação. Só que como é que você vai fazer? É uma comunidade tradicional que está lá há muito mais tempo do que quando foi criada a reserva biológica, e aí você faz o que com as pessoas lá, né? Então, eles acabaram, depois de muitos anos, reorganizando isso. A Ilha Grande, ela é um território que foi, até um tempo atrás, com bastante comunidades caiçaras, e isso foi mudando ao longo do tempo. Atividades econômicas que tinha na Ilha Grande, a pesca artesanal, né? O roçado de uma forma mais sustentável, né?
e outros tipos de artesanato. Em 1994, que foi o ano em que eu conheci a Ilha Grande também, foi implodido o presídio da ilha, né? Tinha um centro correcional lá. E, a partir daí, começou o que se chama de boom do turismo na Ilha Grande, né? Eu coloquei aí, entre parênteses, ecoturismo, porque algumas dessas atividades de turismo na Ilha Grande não são ecológicas, né? Não são tão sustentáveis assim. Mas a imagem que a Ilha Grande passa é justamente essa, de ter ecoturismo, né? De ser ofertado ecoturismo. Eu tinha falado que o meu primeiro contato com a Ilha Grande foi importante para me dar essa visão de turista, né? Então, por anos, eu tive uma ideia diferente da ideia que eu tive quando escolhi o curso de turismo. Então, o curso de turismo, ele me ajudou a criar um novo olhar sobre a Ilha Grande, né? Um olhar diferente. Nem pior, nem melhor, mas, assim, um olhar mais profundo, mais crítico, né, sobre a Ilha Grande. Aí, dentro do curso de turismo, eu tive a oportunidade de mudar um pouco, né, a minha visão, e pensei assim, bom, eu sei que eu tenho uma responsabilidade sobre a Ilha Grande, porque se eu amo, eu vou ter que cuidar de alguma forma, né? E aí, vocês estão vendo esse mapinha aí, foi um esboço, na verdade, esse mapinha foi o primeiro esboço que a gente fez sobre esse meu primeiro estudo sobre a Ilha Grande, que foi uma rota dos Piratas, né? O nome final, na verdade, é Pirataria e Aventura na Grande Ilha dos Tesouros, e nada mais é do que uma plotagem de por onde corsários e piratas passaram ou tiveram guerras, brigas com batalhas com os fazendeiros da Ilha Grande, ou onde naufragaram também os navios, né? E aí, o que eu quero passar para vocês, na verdade, esse não foi o trabalho final, né? Foi só um esboço, como eu falei, e eu tive uma dificuldade de trazer ele aqui, porque a imagem dele é muito mais plástica, mas eu não tenho acesso a ele porque eu estou longe de casa já faz alguns meses, né? E com isso eu não tenho muito acesso aos meus materiais. Mas o que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que o profissional de turismo ele precisa ter: criatividade para planejar, né? O profissional do turismo, seja ele o operacional ou aquele que cuida da gestão, ele precisa planejar e se tornar diferente. Ele precisa mostrar algo de novo para o mundo, né? Então, quando a gente criou essa rota, teve alguns colegas que falaram, nossa, mas para que isso tudo? É só um trabalho da faculdade, né? E a gente falou, não, peraí, a gente está aqui para aprender, para criar, então vamos criar, né? Então, a criatividade para planejar é a primeira coisa. E para planejar, você precisa entender o que você está ofertando e para quem você está ofertando. Então, no final, essa rota turística que a gente criou, ela foi para um público mais jovem, né? Que tem interesse por atividades de aventura, então, prática de stand-up, de surf, windsurf, mergulho, mas dentro é uma rota marítima também, e dentro desse percurso, haveria uma contação da história da Ilha Grande nessa perspectiva de pirataria. Para fazer aquela rota, eu conheci essas duas pessoas que foram pilares, assim, porque eles me mostraram muitas histórias sobre a Ilha Grande. Esse de blusa azul é um geógrafo, José Bernardo, e o Valdir Nesi, que é um historiador, que foram autores do livro Notícias Históricas da Ilha Grande e Caminhos e Trilhas da Ilha Grande. A gente se encontrou, eu estava buscando conhecimentos para a criação da rota, e aí acabei conhecendo essas pessoas maravilhosas, né? E então, só mesmo para fins de conhecimento, né? Dos materiais. Essa maquete que está aí na foto foi criada pelo José Bernardo, né? Ela tem escala, ela foi feita respeitando todas as curvas de nível, ou seja, a escala é bem próxima do real, né? Respeitou o relevo, e é bem interessante. Além dessa, tem uma maquete
parecida com essa em Mangaratiba, quem for para Ilha Grande por Mangaratiba, e também na sede do INEA, do Instituto Estadual do Ambiente, lá na Vila do Abraão. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos aqui. Sim, Juliana. Porque deu uma queda aqui, eu achei que tinha caído a internet. Não, tá perfeito. Beleza, vamos continuar então. Eu tinha falado sobre ecoturismo lá atrás, né? E aí, só para fins de contextualizar, o que seria o ecoturismo? Todo mundo, né, que está estudando turismo já ouviu falar ou já estudou sobre isso mesmo, dependendo do nível aí, mas para contextualizar, o ecoturismo nada mais é do que uma divisão de mercado que tem uma finalidade, que é a utilização do patrimônio natural e cultural, né, buscando essa formação de uma consciência ambientalista, utilizando a interpretação do ambiente, né? Então, a gente tem a interpretação que é nada mais do que uma tradução da linguagem da natureza para a linguagem do visitante. Então, nisso a gente coloca o guia de turismo, por exemplo, né? O guia, ele está ali para traduzir, para agregar valor a essa experiência, mostrando as informações, as histórias, as crenças, né, que estão envolvidas naquele ambiente, fazendo a tradução dessa linguagem para a linguagem do visitante, né, acrescentando aí um valor que é bem diferente de haver uma visitação e a pessoa está lá e olha, um farol. Mas o que aquele farol quer dizer? Por que o nome dele é Farol dos Castelhanos? Por que aquele pedaço de mar ali precisa de um farol, né? Ou imagem. Qual a importância do bugio para a Ilha Grande? Né? O bugio, ele é o mascote do Parque Estadual da Ilha Grande. Então, ele é muito importante para a Ilha Grande, né? E é endógeno da Mata Atlântica. E, inclusive, para fins de informação, o bugio, hoje a gente vê muito pouco bugio na Ilha Grande, porque depois daquele surto de febre amarela de 2016, 2017, né, eles sofreram muito, os bichinhos, né, muitos morreram, e aí eles ainda estão se recuperando, né, até hoje, né, tem poucos exemplares. E eu deixei essa última imagem aí para o final, porque a gente, quando fala de ecoturismo, não fala só de natureza, né, tem todas as comunidades que estão dentro desse ambiente, né, as comunidades locais, a cultura, a história, né, então é interpretar o ambiente como um todo, inclusive a cultura, né? Essa interpretação, ela leva à conservação do patrimônio natural e cultural, e aí, na questão da sustentabilidade, é o fazer permanecer. Então, fazendo isso, conservando, a gente faz isso permanecer e deixa o patrimônio para as próximas gerações também, né? Um bom exemplo de ecoturismo, de atividade de ecoturismo, são as caminhadas em trilhas. E aí, a Ilha Grande, ela tem 13 trilhas turísticas, né? Essa daí é uma trilha que é em Freguesia de Santana, né, que ela dá nessa igreja. Freguesia de Santana foi a primeira comunidade, o primeiro porto da Ilha Grande. Era o principal porto de Angra dos Reis. Agora, não estou lembrado se é Angra dos Reis ou da Ilha Grande. Mas era um porto muito importante de recepção de mercadorias e tal, e de saída também, de escoamento, né? E aí, o que a gente pode falar sobre as trilhas? A gente estava falando da interpretação ambiental. Então, esse processo de interpretação ambiental, ele precisa do tradutor, do intérprete, que seria o guia, né? Ou também, no caso de trilhas, a gente tem as trilhas guiadas, né, com guia, e as trilhas autoguiadas, que são aquelas feitas com a sinalização, então a pessoa tem uma experiência mais autônoma, né? Essa interpretação, ela também acontece com a sinalização, né? Então, o profissional do turismo, ele pode vir a participar da formatação dessa sinalização, para fazer com que as pessoas entendam, por exemplo, aspectos de interesse geológico, né? Aspectos de interesse biológico, coisas que acontecem ali naquele ambiente somente, por exemplo, algo especial, peculiar, né? Então, a trilha, ela tem 13, a Ilha Grande, ela tem 13 trilhas em toda a volta dela, né?
E aí a gente tem essa possibilidade de fazer com que as pessoas tenham essa interpretação ambiental, né? E com a ajuda do tradutor, a gente chegar a uma mudança de atitude, que é o que se espera, né, de atividades de ecoturismo e de uma visitação, por exemplo, em trilha. Logicamente que a gente não pode esperar isso de todo mundo, né? A gente coloca as informações, dá a possibilidade da pessoa ter acesso a essa mudança de atitude, a essa consciência ambientalista, mas, logicamente, a gente sabe que nem todos são alcançados, né? Depende da disponibilidade da pessoa também. Mas é uma forma de chamar a pessoa à responsabilidade com o meio, né? Com o meio que ela vive e levar isso para a vida dela mesma. Aí, agora, eu queria falar um pouquinho sobre os filhos do aventureiro, né? As trilhas, até a parte das trilhas, o meu TCC, na verdade, da graduação foi sobre as trilhas turísticas da Ilha Grande. E aí, depois eu fiz um mestrado em turismo, como foi falado, e aí eu fui trabalhar, pesquisar com a comunidade, a Vila do Aventureiro, né? Por que eu coloquei Filhos do Aventureiro? Filhos do Aventureiro é como eles se chamam, né? Nós somos filhos do aventureiro, nós somos moradores. Ele não, ele é de fora, né? E como é que as pessoas chamam o pessoal lá do aventureiro? Ah, são caiçaras. Como é que chamam o pessoal da Ilha Grande? São caiçaras, né? Caiçara é uma nomenclatura que as pessoas da academia, né, colocaram para classificar as pessoas que têm essas características, né? Pescador, tem roça, né, trabalham e vivem de um certo modo, né? Mas os filhos do aventureiro, eu não vou entrar muito nesse assunto porque é bem longo, né? Mas eu queria falar sobre as influências que eles sofreram com a criação da reserva e com a chegada do turismo, né? Até 94, eles chamavam os turistas que iam para lá de duristas, porque eles queriam ir se hospedar, comer na casa das pessoas e não queriam pagar por isso, né? Então, e ainda reclamavam se alguém não quisesse fornecer algum serviço desse, né? Mas, ora, você vai na casa de uma pessoa, tira o sapato e se joga no sofá. Era basicamente isso que os turistas estavam fazendo, né? Depois eles começaram a instituir algumas regras, criar as suas normas de recepção de turistas. Mas, enfim, quando os turistas começaram a chegar, não os duristas, os turistas começaram a chegar, os mais jovens começaram a imitar os turistas, né? Então, a cultura do turista é valorizada e a cultura de dentro não. Então, eu não faço mais roça, eu não pesco mais, eu vou cuidar do turista, porque o turismo é um trabalho mais fácil, né? E, logicamente, que é um trabalho mais fácil, porque na roça você tem que puxar a mandioca da terra, depois você tem que abrir ela, ralar, né? Vai um processo de 2 dias para você fazer um bocadinho de mandioca, de farinha, né? Por exemplo, você tem que ir para pescar no mar e, enfim, né? Volta e fica dias no mar, né? Então, é um trabalho muito desgastante mesmo. Só que aí, quando eles começaram a receber o turista, o que o turista quis? Se hospedar em camping, né? E também é o que a reserva permitia, porque não dava para construir nada para receber esse turista, e começaram a oferecer PF. Só que qual é o problema disso, né? Eles viram como se isso fosse o que o turista quer, né? O turista, quando está fora da Ilha Grande, ele come um PF e tal. Mas, quando a pessoa quer ir para a Ilha Grande, ou para uma comunidade tradicional, o que o turista está buscando? Principalmente o turista de ecoturismo ou turismo de base local. Ele está buscando um contato maior com as raízes, um contato maior com aquele ambiente. E não é o que é oferecido, né? Então, é uma oportunidade, a alimentação, a hospedagem, são oportunidades de fazer essa pessoa conhecer a comunidade, né? Logicamente que isso é uma decisão da própria comunidade. Então, se eles definiram que o PF seria
o que eles podem oferecer, ok, né? Mas tem até uma menina que é lá do Aventureiro que ela fez turismo, né? Fez licenciatura em turismo aqui no CEDERJ, né, em Angra dos Reis, e foi aplicar esse conhecimento lá no Aventureiro, onde ela vive, né? Então, seria uma oportunidade de, vamos oferecer algo que o turista, para o turista ver como algo diferencial, algo da própria comunidade, da própria cultura. Mas também tem outras questões, né? As casas de farinha foram se acabando, as roças foram se acabando, a pesca ficou mais difícil, porque houve esse cerceamento, esse impedimento da produção, né? Mas se você colocar em pratos limpos, os turistas, eles passam pela Rebio, né, de uma forma velada. Então, o impedimento foi muito maior para a comunidade do que para o turista em si, né? Porque só tem essa proibição da Rebio quando tem o fiscal. Então, é algo que acontece, assim, meio... É complicado. E aí, qual que seria o papel do profissional do turismo nesse sentido, em comunidade tradicional ou uma comunidade local? Motivar a aproximação do visitante com as raízes, com esse ambiente. Então, uma forma de fazer isso seria mostrar para ele, mostrar não somente, né, mas fazê-lo vivenciar a cultura do lugar, né? E reconhecer a população local como protagonista do seu espaço, do seu modo de vida e do turismo. Contemplar essa comunidade na gestão do próprio turismo, na autogestão, né? E aí eu coloquei as imagens da produção de farinha, né? Eu não vou entrar a fundo aqui, só coloquei para fins de ilustração, mas o que eu falei, né? Vai para a roça, descasca, lava a mandioca, passa pelo moinho, depois põe no tapeti para prensar no tapeti, depois no outro dia, quando estiver seco, passa no tacho, né, coloca no fogo a lenha no tacho e depois a farinha está pronta. Então, é um processo demorado, né? Mas é necessário contemplar a população local como principal nesse processo, né? Então, enquanto guias de turismo, por exemplo, não tem como levar turistas para dentro da comunidade se a comunidade não quiser recebê-los, né? Isso ficou muito claro agora no período de pandemia, porque o governo queria abrir a Ilha Grande, né, queria mantê-la aberta, na verdade, e aí o pessoal da Vila do Aventureiro escreveu um abaixo-assinado dizendo que eles estavam fechando os seus limites porque não queriam turista nenhum, porque é um local de difícil acesso, porque eles não queriam que a comunidade sofresse com essa pandemia. Então, eles não queriam receber ninguém durante a pandemia, né? Isso é algo que foi levado em conta e eles realmente fecharam ali para o aventureiro. Ninguém podia passar. Fora isso, outro papel do profissional do turismo é estabelecer medidas preventivas de impacto, né? O que eu quis dizer com medidas preventivas de impacto? A gente tem que planejar anteriormente como vai ser colocado a atividade turística. Primeiro, em relação à quantidade, fazendo controle do fluxo turístico, né? Voltando para o aventureiro um pouquinho, no aventureiro existe um limite de pessoas, né, por dia que podem estar lá. Se eu não me engano, agora de cabeça eu não sei certinho, mas é umas 100 pessoas. Se alguém souber, aí pode me consertar, tá? E aí, fazendo esse controle para que não haja um turismo intensivo, né, que muita gente chama de turismo de massa, é mais popular assim, e também uma medida preventiva quanto à qualidade da visitação. E aí é estabelecer mesmo normas de conduta para esse turista. Por exemplo, gente, nós vamos fazer... Parece óbvio, assim, para mim parece bastante óbvio, mas a gente tem que avisar o turista, olha, aqui é uma unidade de conservação, isso aqui é um ambiente natural, né? Não tem esse lixo que você joga, não sai daqui, então
não vamos, é proibido jogar lixo. Vamos aproveitar os sons da natureza, não coloquem fones de ouvido, né? Vamos aproveitar, vivenciar o momento e tal, fazer colocar normas mesmo de conduta para que essa pessoa aproveite, tire proveito máximo da experiência, né? E também envolver os visitantes na conservação do patrimônio, né? No sentido, por exemplo, aí eu coloquei a foto do João, que é um guia lá da Ilha Grande, João Pontes, né? E aí o João me ensinou uma coisa que eu carrego agora para a minha vida inteira, que é: eu estou passando numa trilha, eu sempre levo uma sacola comigo, porque se eu ver um lixo, eu fiquei até viciada um tempo nisso, né? Então, eu vi um papel de bala, assim, reluzente no meio da trilha, opa! Aí eu pegava o papel e já colocava dentro da sacola. Mas é isso. Se todo mundo tivesse essa consciência, né, os lugares não ficariam sujos. Primeiro que a gente não, né? As pessoas não jogariam lixo, né? Principalmente numa trilha que não passa coleta de lixo, que, enfim, né, não tem uma pessoa responsável por varrer, por catar o lixo, que por vezes é de difícil acesso, por exemplo, né? Então, ele me ensinou isso. Eu carrego uma sacola quando faço trilha e vou catando os lixos que estão mais perto, assim. Lógico que eu não entro no mato como o João fez aí, para pegar uma garrafinha, né? Porque pode vir uma cobra também, e aí o prejuízo é maior, né? Mas o que está ao meu alcance, eu consigo fazer. Uma vez eu fui fazer uma trilha na ilha, inclusive, eu catei umas 2, 3 sacolas de lixo, né? Então, assim, envolver o visitante na conservação significa mostrar para ele como se faz, né? A importância disso e qual é a mudança que isso vai trazer, né? Se você consegue fazer isso, lógico que eu estava aberta a essa experiência, como eu falei, nem todos estão. Mas, aos poucos, você consegue envolvê-los na conservação. E aí, eu estou até me lembrando agora que teve uma visita técnica para a Chapada Diamantina, lá do pessoal do IFBA, e aí eu me vi num papel, assim, com alunos mesmo, que estavam travados quanto ao ambiente natural, né? Medo de pedra, medo de subir, né, numa pedra, medo de descer no rio e tal, rio raso, tá? E aí, assim, tava difícil mesmo, porque eles já estavam reclamando do calor e tal. Eu falei, gente, vocês vêm para a Chapada Diamantina, que não é todo mundo que tem acesso a isso, e vão reclamar do calor do mosquito, pelo amor de Deus, né? E aí, aos poucos, eu consegui reverter, não todos, mas algumas pessoas, né, eu consegui aproximar um pouquinho mais, né, do meio ambiente natural, né? E aí, peguei na mão mesmo do aluno e ajudei ele a enxergar a beleza por trás das dificuldades, por trás dos problemas, e isso foi bastante gratificante até, né? Porque, o que acontece? O profissional do turismo, ele é um mediador, ele é um intérprete, como eu falei, né? E aí, muitas das vezes, a gente se vê sem algum desses 3 aqui, preparo físico e técnico, né? O profissional do turismo, por vezes, alguns precisam de um preparo físico melhor, né? No caso dos guias de ecoturismo, e preparo técnico, no caso, conhecimentos de segurança, de primeiros socorros, né? Enfim, conhecimentos sobre o ambiente, históricos, culturais, né? Sobre as crenças, conhecimento do lugar mesmo, da localidade, e experiência. Logicamente que experiência, ninguém nasce pronto, né? Ninguém nasce guia de turismo, ninguém nasce bacharel em turismo, né? Você tem um processo aí. E a gente não tem experiência no início, né? Mas a gente não tem que ter medo, a gente não pode negar isso, né? Surgiu uma oportunidade de ter uma experiência, vai, faça, porque a experiência é a gente que cria, aproveitando as oportunidades, né? E a experiência, ela é muito importante para o profissional do turismo, porque aí a gente consegue se comunicar melhor, a gente consegue
comunicar o que o ambiente tem para trazer para essa pessoa, né? Para esse visitante, e como isso vai mudar a vida da pessoa em algum sentido, né? Aí, nessa foto, só para contextualizar, é a Cachoeira da Feiticeira, não sei se alguém já foi lá, né? Acontece um rapel lá, e é bem interessante, porque é uma experiência diferente na Ilha Grande, porque não é só trilha, né? A maior parte das atividades lá é em trilha, mas tem também essa possibilidade, que é uma possibilidade até bem, digamos assim, hardcore, né? Você sente a água batendo assim, a respiração some e vem aquela adrenalina, mas é uma experiência muito bacana, né? E, para finalizar, o papel do profissional do turismo também é promover essa reflexão. Em que sentido? Poxa, que espetacular, que ambiente maravilhoso, né? A pessoa pode mudar essa mentalidade, as atitudes, né? E como promover essa reflexão, né? Justamente possibilitando uma vivência maior, uma integração entre essa pessoa, né? Aproximando essa pessoa desse ecossistema, fazendo essa pessoa vivenciar o ecossistema, os costumes, né, dessa localidade e a história, né, toda a história que vem por trás, né, toda a bagagem que vem por trás desse ambiente, né. Aí, nas imagens, eu coloquei o Coqueiro Deitado, que é, inclusive, o cartão postal da Ilha Grande, e que fica no Aventureiro, né, e coloquei também a parte da vivência mesmo da comunidade. Aí a gente consegue ver na praia a igrejinha, né? E tem o campo de futebol lá atrás, que eles toda semana utilizam esse campinho aí, já é conhecido. E tem uma senhora que estava catando sururu, catando marisco nas pedras, né? Então, tem essa conversa entre o moderno e o tradicional ainda, né? De alguma forma, eles ainda carregam isso, né? Mesmo que tenha havido algumas mudanças, mas eles ainda conseguem ter esses costumes, né? Preservar ou conservar esses costumes. Enfim, gente, era isso que eu tinha para dizer. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Juliana, eu gostaria de fazer um comentário. Sim. Então, eu fiquei encantada com a sua fala, eu gostei muito, foi muito bom te ouvir, e eu fiquei pensando nessa questão da educação socioambiental. Eu fiquei pensando no papel, né, que os profissionais do turismo e também nós, professores, no caso eu sou professora, que nós temos, né, de dar esse exemplo que você falou, por exemplo, de algo que parece tão simples, que é essa questão da sacola. Eu acho que no momento, eu acho assim que, ao mesmo tempo que algumas pessoas surgem, que elas não perceberam ainda a importância de cuidar, outras fazendo essa ação, né, de levar uma sacola e de catar o lixo do outro, isso é de uma generosidade, de um exemplo tão grande, que eu acho que outras pessoas que se sentem incomodadas também em ver o lixo jogado ali, vão se encorajar e vão fazer o mesmo, e aí vai se transformando numa grande rede, né? Eu acho que nós estamos num momento, assim, de muita tristeza, de ver muita devastação, e aí eu acho que quaisquer atitudes, por mais simples que elas possam parecer, elas precisam ser incentivadas e valorizadas, né? O outro exemplo seria, por exemplo, plantar uma árvore, né? Tem gente que não pode, que não teria como fazer isso, mas eu acho assim, quem pode fazer essas coisas, não pode uma árvore, mas de repente pode uma planta menor, pode pegar esse lixo do caminho, dar esse exemplo. Então eu fiquei assim encantada, eu queria te agradecer por esse momento aqui contigo, tá bom? E com os colegas também. Tá, Cássia, deixa eu só completar uma coisa aí que você falou, que eu me lembrei de outra coisa, né? Quanto à sacola, é impressionante, assim,
é um ato de generosidade, talvez, mas de consciência também, né? E enquanto você está fazendo esse movimento de estar na trilha, e, eu achei um lixo aqui, eu achei um lixo ali, né? E vai colocando na sacola, isso vai te enchendo de esperança, sabe? Pessoalmente, eu acho uma atividade excelente para fazer com as pessoas, né? Para passar para frente mesmo. Viu um lixo, né? Já põe ali, já leva uma sacolinha, né? Por mais que seja uma trilha pequena, né? Por onde passem muitas pessoas, mas o seu papel você está fazendo, né? De não deixar esse negócio desandar, né? E sobre plantar uma árvore, eu acho que... Por que eu falei de fazer as pessoas voltarem às raízes lá na frente, lá atrás? Porque, assim, por mais que, eu não estou voltando às minhas raízes, porque eu não sou de comunidade tradicional, né? Mas não tem a ver. Nós somos humanos todos, sabe? Nós estamos no mesmo estado até. E aí, no mesmo país, a gente fala a mesma língua. Então, a gente está no mesmo ambiente, né? Um macro, talvez, né? Mas o pessoal do aventureiro, eles têm um hábito que é muito bacana, que é de... E outras comunidades também têm, que é de, quando o filho nasce, de colocar o umbigo e plantar uma árvore, né? Então, eles veem essa árvore como sendo a sua árvore, e eles vão crescendo junto com essa árvore, né? Então, plantar uma árvore, eu sei que em Queimados, eu sou de Queimados, né, na verdade, né, e nasci em Queimados, na Baixada Fluminense, e eu sei que quando na minha infância, eu plantei uma árvore com o pessoal da escola, e sempre que eu passo por lá agora, eu vejo a minha árvore está lá, o meu legado está lá, sabe? Então, é bacana isso. Não só por conta disso, mas também porque a gente precisa repor esse movimento, né, contrário de devastação, a gente precisa ir colocando os tijolinhos de volta, né? Então, é bem bacana isso. Professora, posso falar agora? Claro. Eu não sei se eu tiro a apresentação ou se eu deixo. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque minha internet está caindo. Mas, enfim, eu queria agradecer a professora Juliana pela exposição, foi bem legal. E queria expor para os alunos por que a gente convidou a professora Juliana, né? Primeiro, porque ela é professora de um curso de guia de turismo também, no Instituto Federal da Bahia. Então, ela está lidando com as mesmas coisas que a gente lida. Segundo, porque ela trabalha com meio ambiente, que é um tema que para a gente é muito caro, em função da nossa região ter como potencial maior a parte de natureza, ecoturismo, turismo de aventura, em função das reservas naturais. E terceiro, porque ela trabalha e pesquisa justamente a região da Costa Verde, que é próximo da gente, até mais próximo da gente do que do lugar onde ela dá aula hoje, em função de ela ser do estado do Rio. E é uma região na qual muitas pessoas que estudam com a gente já moraram, ou conhecem bem, ou pretendem trabalhar depois que terminarem o curso. Então, nesse sentido, eu achei muito bacana ela trazer toda essa questão do turismo, cultura e meio ambiente, dando como exemplo a região da Costa Verde. E queria destacar especificamente, acho que travou, mas vocês estão me ouvindo? Sim. Então, e queria destacar especificamente a parte que ela falou sobre a questão pedagógica, né? O papel que o guia de turismo tem de ser um professor desse turista, tornar ele consciente em relação à importância da natureza, à importância da preservação, e de que preservar a cultura é preservar o meio ambiente, e logo ter uma atividade turística sustentável e sustentada por um longo período, né? Economicamente, socialmente, e etc. Então, mais uma vez, parabéns à professora, e aos professores que estão na comissão, professora André e professora Cássia, que estão aqui com a gente também, aos alunos que compareceram, e agora vamos para a próxima pergunta.
Ô, Marcelo, muito obrigado pelas suas considerações. Antes de qualquer coisa, Juliana, se você quiser, pode ficar à vontade. Se você quiser retirar a apresentação e abrir sua câmera, tudo bem. Se você quiser manter o último slide para não abrir a câmera, tudo bem também. E agradeço a participação sua e da mediação do professor Marcelo. Eu tenho lido aqui no chat, né, uma coisa que me chamou muita atenção, Juliana, que alguns turistas levam sacos com sementes de árvores frutíferas e acabam deixando no local. A minha pergunta é, dentro do seu conhecimento, você tem alguma coisa alguma informação em relação à restrição de uso, de plantio de repente, alguma espécie exótica? Existe uma proibição, existe orientação a respeito disso? Porque isso, de certa forma, olhando pelo lado do ecossistema, né, ele pode causar um desequilíbrio, né? Então, de repente, alguma população, seja ela de micro-organismo ou de algum animal superior, pode acabar prevalecendo nesse equilíbrio. Você tem alguma informação sobre isso? Então, sobre a proibição, eu não sei te dizer sobre leis específicas que versem sobre isso, né? Mas, assim, quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente sabe que isso é uma situação complicada, porque, por exemplo, por que tem tanta jaca na Ilha Grande? Dando exemplo, sem sair do ambiente aqui. Por que tem tanta jaca na Ilha Grande? Porque alguém levou uma jaca ou levou uma semente de jaca, a semente caiu no chão, é uma espécie exótica. A semente caiu no chão, e a partir daí, jaca tem várias sementes, né? Quando nasce uma jaca, cai no chão e nascem outras jaqueiras, né? Então, assim, é um ciclo, né? E aí, assim, infelizmente, a gente não tem... a maior parte das pessoas não tem esse conhecimento, né? Eu não digo não estou falando aqui de a pessoa é uma completa ignorante, né? Não estou falando nesse sentido. Estou falando que até pessoas que têm acesso ao conhecimento, isso não foi colocado para elas, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma trilha, eu comi uma maçã, poxa, a maçã é legal, tem sais minerais, vou levar para a trilha, beleza. Você vai, olha, isso aqui é um lixo orgânico, ó, joguei na trilha. Tá, é um lixo orgânico. Mas a maçã é uma espécie endógena? Não, né? É exótica. Então, por que você vai plantar uma maçã naquele ambiente? Porque você jogar um resto de maçã é você plantar um pé de maçã, né? Então, assim, isso são coisas que até vão daquela questão que eu falei, colocar normas de conduta mesmo, né, para que o turista ele entenda o que é certo e o que é errado, né? Repito, eu não tenho conhecimento de uma lei ou de um decreto ou de algo assim, mas faz parte do nosso papel isso também, né? Então, assim, quando eu vejo alguém pegando uma casca de banana, opa, peraí, por que você está fazendo isso? Ah, porque é orgânico. Não, é orgânico, mas, pelo amor de Deus, né? Tem às vezes, Juliana, as coisas são feitas na melhor das intenções, né? E sem querer a gente acaba prejudicando. É isso que eu estou falando, é um pouco do desconhecimento, né? E cabe a nós fazer esse papel, assim, com educação, né? Com uma certa singeleza, um traquejo para isso. Explicando mesmo, por que não se joga um resto de maçã ou uma semente de uma fruta que você comeu na natureza? Porque se essa fruta não for endógena, né, você está criando uma espécie exótica. A mesma coisa o bambu. Alguém disse que precisava de bambu na Ilha Grande. Então, a gente tem um problema com bambu. O bambu lá é utilizado para tudo, para fazer escada, né, porque tem uma superlotação de bambu, né? Então, assim, é questão da gente ser esse mediador, esse intérprete, né? E passar para as pessoas esse conhecimento. Fazer um trabalho de formiguinha mesmo, né? Obrigado, Juliana. Mais alguma pergunta? Porque eu tenho.
Pode fazer. Vou esperar o pessoal, vamos esperar alguns segundos, se surge alguma pergunta. Pode abrir o microfone, quem quiser, fiquem à vontade. Juliana, vou aproveitar aqui, dar um silêncio. Como é que é tratada a questão dos resíduos sólidos, né, na Ilha Grande? Eu particularmente, nunca estive lá, mas, assim, sempre escutei coisas maravilhosas a respeito do local, pela paz, pelo sossego, pela beleza, pela natureza e tudo mais. Existe, assim, pode-se dizer que existe algum problema ambiental em relação aos resíduos sólidos? Como é que é feita, assim, a coleta? E eu te pergunto, para o lado da prática, né? Assim como foi a pergunta anterior, nem estava muito preocupado com a questão de lei, não, mas é a questão do que acontece, né? E pelos relatos também. E aí eu queria saber como é que ocorre isso, essa dinâmica, se existe, por exemplo, compostagem lá. Então, André, até uma coisa que eu até esqueci de falar, né? Assim, a gente tem os problemas ambientais que a gente conhece nas nossas cidades, né? A Ilha Grande, quando a gente fala de Ilha Grande, a gente fala de ilha, a gente tem que multiplicar esses problemas por 2, no mínimo, né? Porque, por ser uma ilha, a gente tem um problema de isolamento, né? Esse é um isolamento porque, assim, aqui na região da Costa Verde, principalmente, a gente tem, e principalmente para Ilha Grande, eu vou dizer principalmente por quê, mas a gente tem o problema do vento sudoeste, por exemplo. O vento sudoeste é o pior para o pessoal da Ilha Grande, porque quando cai o vento sudoeste, ninguém atravessa de Angra para lá, né? Então, para a Ilha Grande, isso é muito ruim. Eles têm esse problema de isolamento. É uma ilha que é próxima da parte continental de Angra dos Reis, mas a gente tem todos os problemas que uma ilha tem, né? Por conta do isolamento e dificuldade de acesso. A coleta de lixo na Ilha Grande, ela é feita por um barco, mais de um barco, mas por barco, né? Eles levam esse lixo da ilha para o continente, para Angra dos Reis. Então, se a gente pensar que na Vila do Abraão, que é considerada a capital da Ilha Grande, a gente tem problemas com lixo, que dirá lá na parte de trás, na parte de mar aberto, na parte oceânica, na Vila do Aventureiro, né? Quando eu estava fazendo a pesquisa de mestrado, a gente percebe muito claramente o problema com o lixo, né? Por quê? Você desce no cais, na ponte, né? E aí desce do barco, e aí você dá de cara com o quê? Com o lixo, né? Porque eles têm um tempo para a coleta do lixo, né? Ele tem dia certo, e não é toda semana, né? Então, você tem claramente um problema, né, de saneamento básico, né? Que eu saiba, não existe um projeto de compostagem na Ilha Grande que seja, né, e nem um projeto assim que se diga, esse projeto ele tem anos de existência, ele acontece sempre. O máximo que eu vejo de reciclagem na Ilha Grande é, por exemplo, na época do Natal, que eles fazem árvore, já fizeram, né, árvore de Natal de garrafa PET, por exemplo. Então, não tem um projeto para isso, né? Como eu falei, se a gente tem esses problemas nas nossas cidades, né? Se eu não me engano, no Brasil são 40% do lixo que é reciclado, se eu não me engano, tá? Imagina na ilha, né? Então, lá tem um problema sério com o lixo. E fora isso, né, tem, assim, a Vila do Abraão é como se fosse uma cidadezinha, né, dentro da ilha. E aí você não tem pessoas só de lá, né? Você tem pessoas que foram de fora para trabalhar na Ilha Grande. Então, não tem aquele apego, aquela proximidade e afetividade com o lugar. E aí você tem um problema mais sério ainda, que é a falta de consciência. Justo na Ilha Grande, né? Tantas unidades de conservação, patrimônio da humanidade, porém, com problemas simples,
que podem ser resolvidos, mas que há um problema aí de dificuldade de acesso e um pouquinho de falta de boa vontade Sim. também. Obrigado, Juliana. Mais alguma pergunta? Bom, eu tenho uma pergunta. Boa noite, Juliana. Meu nome é Gustavo. Boa noite. Eu queria saber, no quesito das unidades de conservação, eles são protegidos pelo poder público, né? E nesse quesito, como que fica na questão da Ilha Grande, por ser um local exatamente onde a natureza ela prevalece, né? Você acha que isso não poderia acabar causando, diminuindo o turismo no local? As unidades de conservação? Sim, no caso, o poder público, tendo em vista que você citou que o pessoal não está tendo muita consciência e sendo as unidades de conservação áreas com características naturais relevantes, né, isso pode proporcionar um turismo, uma quantidade de pessoas fazendo turismo no local maior. Agora, se as pessoas não têm essa consciência, pode diminuir. Gustavo, deixa eu tentar te responder aí. São alguns vieses, né? Primeiro, as unidades de conservação, elas foram criadas no local a partir dos anos 80, né? E aí, o que aumentou o turismo na Ilha Grande foi justamente a implosão 4 anos depois do encerramento das atividades do presídio, né? Depois disso, o turismo a ilha começou a ser mais conhecida, né, e mais visitada, né, mas antes disso, as pessoas não iam tanto para a Ilha Grande, mas você via que a ilha era muito mais conservada, né, na época em que eu fui, era outra coisa. Tenho fotos, assim, que você vê as construções e tal. Assim, você tinha o que o pessoal da Ilha Grande fala, antigamente não tinha turista, tinha os presos no mato, que eles falavam assim, quando tinha o perigo dos presos no mato, porque os presos fugiam do centro correcional e iam para a casa das pessoas para pegar canoa para fugir, né? Tinha o perigo do preso no mato, mas alguns falam assim, poxa, a gente tinha o preso no mato, mas pelo menos a ilha, né, era mais bonita, era mais nossa, digamos assim, né? Hoje, o que acontece é que há um fluxo turístico muito grande na Ilha Grande, né? Particularmente, eu considero que isso é até um perigo, né? Porque você tem um turismo muito intensivo e que pode ser que não seja o perfil exato, ou melhor, o perfil perfeito para a Ilha Grande, de turista, sabe? Lógico que o turismo ele é um direito de todo mundo, viajar e tal, mas assim, eu não vejo a unidade de conservação como um problema para o turismo, não. Eu vejo que a falta de conservação que o próprio turista, né, proporciona, não vamos culpar o turista, né, mas se você tem um aumento do fluxo turístico, né, nesse destino, você tem mais geração de lixo, mais geração de poluição sonora, de poluição da água, da mata, né? E isso não é gerado só pelo turista, isso é gerado pelo morador também. O morador, como eu falei, muitas vezes ele vem de fora para trabalhar, não tem aquele apego ao lugar e aí acaba, né, não conservando o local. Então, assim, você entra num ciclo vicioso de receber turista, ter mais gente, degradar, receber mais turista, né? E vai numa espiral e a gente não sabe onde isso vai parar. Particularmente, para mim, uma opção seria ter um controle de fluxo de turistas, né? Como a gente tem em Ilhabela, por exemplo, né, que você paga uma taxa ambiental para entrar e para sair. Eu acho que é uma taxa para entrar e para sair de coleta de lixo, alguma coisa assim. Em Fernando de Noronha, que é o principal exemplo que a gente tem, né, de controle do fluxo de turistas. Porque, assim, a gente tem, as pessoas têm o direito de visitar? Tem, mas tem o dever de conservar, sabe?
E a gente só consegue controlar isso melhor sendo redundante, né? Consegue fazer isso melhor controlando a entrada e a permanência de pessoas, né? Afinal, é um patrimônio que precisa existir para as outras gerações. Isso não é nosso, pessoal, não é a nossa casa, não é a sala da nossa casa. A gente vai, visita, contempla e vai voltar para nossa casa e aquele lugar vai ficar lá, né? E é por isso que eu não gosto muito da frase do posicionamento, quando alguém se posiciona assim, eu vou para um lugar, ninguém me conhece mesmo, então eu vou fazer o que eu quiser, né? Então, esse posicionamento me incomoda demais, me irrita, porque a gente tem que conservar, porque é o lugar do outro, né? Tem pessoas que moram ali, tem pessoas que nasceram ali, tem uma história de vida ali, tem outras pessoas que vão passar por ali. Eu, por exemplo, quero que as futuras gerações minhas vão para Ilha Grande e sejam tão apaixonadas por ela quanto eu sou, sabe? E me incomoda muito isso, de ver que as pessoas não conservam, enfim, né? Eu não vejo a unidade de conservação como um entrave para o turismo, né? Embora eu tenha alguns posicionamentos que eu precisaria de outra palestra para isso. Mas assim, vai muito desse ciclo vicioso mesmo. Mais turistas chegando, mais gente recebendo, mais poluição, mais turistas chegando junto. E, assim, isso acontece muito mais na alta temporada, né? Feriados de novembro até março, né, que é considerada a alta temporada na Ilha Grande, por conta do verão, né, até a Semana Santa. E nos feriadinhos, né, picados, e qualquer fim de semana de calor, na verdade. Mas é isso, eu respondi a sua pergunta, Gustavo? Sim, obrigado. Só emendando aqui, você citou sobre a questão de ir para um local e achar que só porque você não participa do local ou não convive, você não tem que dar importância, né? Aí eu lembrei de algo que eu tinha lido que falava da questão até se você está viajando para um outro país, que a pessoa que está viajando, ela se acha no direito, né? Ela não tem a consciência de que, na verdade, ela não é o estrangeiro, mas as pessoas que estão lá. Então, eles que têm que se acostumar a ela. Mas, na verdade, quando isso seria o extremo inverso. Ela está indo para uma nova cultura, tem que conhecer novas coisas, então ela tem que se acostumar e ter essa mente mais aberta, né? Você vai para um lugar para conhecer a cultura daquele lugar, né? Então, teoricamente, né? Mas, então, você precisa respeitar isso, respeitar os costumes, né? Fazer como se aquilo fosse... O posicionamento precisa ser como se aquela cultura fosse sagrada mesmo, né? Porque existem costumes que são sagrados de fato, né? E se você desconhece isso, que o mínimo que alguém que vai para um lugar tem que fazer é ter um conhecimento mínimo sobre aquele lugar, né? Por exemplo, me veio à mente aqui, já que eu estou citando só a Ilha Grande, né? Quando eu fui para a Ilha Grande a primeira vez, eu fui para Provetá. Provetá, para quem conhece, é a comunidade mais evangélica da Ilha Grande, bem religiosa. Isso era muito mais antigamente. Então, as pessoas saíam da igreja, tem ainda uma Assembleia de Deus no meio da comunidade, as pessoas saíam do momento de culto deles e iam para a praia tomar banho no mar, de roupa. Então, é uma peculiaridade do lugar? Quem somos nós para nos posicionar sobre isso? Eles vivem assim, eles são assim, eles gostam de ser assim. A crença deles, sabe? Então, se eles vivem assim, o que a gente tem que fazer é respeitar mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Dando uma olhada aqui no chat. Qualquer coisa, se você não quiser abrir o áudio, você pode colocar a pergunta no chat. Por enquanto, não.
Acho que ninguém mais. Acho que ninguém mais. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo a todos, acho que foi bem bacana. Também, concordo. Então, eu vou fazer meu agradecimento aqui rapidinho, né, a vocês, ao Marcelo, né, ao professor Diego também, né, que eu acho que ele não está presente aqui, mas agradeço pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho até então, né, e um pouco dessa perspectiva também. Foi bem válido para mim, eu agradeço demais. Eu que agradeço, professora. Obrigado pela presença, obrigado a todos, mais uma vez. Da minha parte, eu agradeço. Até antes disso, vou perguntar se a Cássia quer falar alguma coisa. Cássia, alguma coisa? Alguma comunicação? Eu acho que não. Ela deve estar olhando pela parte lá administrativa. Agradeço muitíssimo a professora Juliana Fernandes pela palestra. Desejo que você participe de futuras ações no nosso campus. Agradeço também à professora Cássia Marques e ao professor Marcelo Vidal pela condução da palestra. Por último, o maior agradecimento é ao público presente. Esperamos que vocês tenham aproveitado e desejamos uma boa semana acadêmica. Boa noite a todos, então.